Hoje as atividades continuam sendo no livro Aprender Sempre. Começando por português, na página 5, aula 2, escuta do conto As Três Fiandeiras. Então, vocês farão a leitura do texto e, em seguida, na página 6, aqui em anotações, colocarão o que vocês gostaram ou não gostaram da história. Em seguida, vocês irão para a aula 4, leitura do conto A Fiandeira Preguiçosa. Farão a leitura do texto na página 9 e na página 10. Depois responderão a pergunta 3. O final do conto diz: convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa. Você concorda com essa afirmação? Não? Acha que a mulher é esperta? Explique sua resposta. Continuando os estudos de matemática, no mesmo livro, página 87, aula 5, a multiplicação de um número natural por 10. Então, vocês vão ter que responder essas continhas sem usar a calculadora. Podem fazer a conta escrita no próprio caderno de vocês, ok? Só lembrando que qualquer número que a gente multiplica por 10, é só copiar o próprio número, que é o 7, e colocar um zero depois, então fica 70. E esses daqui de baixo, como que ficarão? Vocês copiam o 123 aqui na frente e colocam um zero, vai ficar 1230. Então, dá para fazer de cabeça todos esses. Na página 88, a mesma coisa. 6 vezes 10. Copia o 6 e coloca um zero, 60. Exercício 3. Tia Sandra, com a colaboração das crianças, colheu mangas, higienizou-as e colocou-as em 10 pequenas caixas. Acrescente informações ao texto e elabore uma pergunta para obter um problema que tenha uma solução. Em seguida, resolva-o. Então, isso vocês estão cansados de fazer. Aqui tem o início de um problema, agora você tem que acrescentar mais alguma informação e fazer alguma pergunta que dê para resolver com uma conta, ok? Página 89, aula 6, como chegar ao sítio do tio José. Para chegar ao sítio do tio José, eles utilizaram o croquis mostrado abaixo como orientação. Então, aqui nós temos Recanto das Flores, Sítio Alegria, Sítio do tio José Luiz e Praça Central. Descreva um caminho para chegar ao sítio do José Luiz, partindo da Praça Central de onde ele mora. Então, ele mora aqui e tem que chegar aqui. Vocês têm que escrever nas linhas qual rua ele tem que pegar, onde que ele tem que virar. Página 90. Descreva outro caminho para chegar ao sítio, tendo como partida agora a Praça Central. 3. Descreva um caminho para ir à Praça Central, partindo do sítio do José Luiz. Continuando aqui na página 91, aula 7, as alturas do sítio. As alturas das árvores do sítio. Observe a ilustração e responda as questões. Qual é a sua altura? Sua altura, você, criança, quanto você mede? B. Você tem ideia de quanto pode ser a altura da sua casa, da casa apresentada na ilustração? Compare com a sua altura e com a altura das crianças. Então, não é para colocar uma régua aqui, é para imaginar que é uma casa de verdade. Você tem ideia de quanto que ela mede? C. Estime a altura das árvores comparando com a altura da casa. Então, você colocou lá quanto que você acha que uma casa mede. E nós temos duas árvores que são maiores. Quanto que você acha que medem as árvores? Aula 8, plantação de bananeira. Tia Sandra levou as crianças para conhecerem as plantações de verduras, cereais, legumes e frutas como cenouras, beterrabas, alfaces, abobrinhas, brócolis, bananas, entre outros. Decidiram fazer a colheita para preparar o almoço e para doar aos vizinhos do sítio. Foram colhidas 30 cenouras, 26 beterrabas e 18 abobrinhas. Depois colheram 12 berinjelas. Quantos legumes foram colhidos no total? B. Em seguida, as crianças viram as bananeiras e observaram um cacho de bananas. Após a colheita, tio José Luiz separou o cacho em pencas para facilitar o transporte. As crianças contaram as bananas de algumas pencas. Em uma delas havia 15, em outras 18 e em outras 21.
e contaram as bananas de outra penca, porém esqueceram-se da quantidade. Tia Sandra contou que no total dessas pencas havia 67 bananas. Quantas bananas havia nessa penca? Então, 67 é o total das 3 pencas que eles contaram, mais da última penca que eles esqueceram. Essa última penca que eu quero saber quantas bananas tinha. Então, eu vou pegar o total, vou subtrair todos os números que eu tenho. O resultado é o valor da penca que está faltando. C. Tia Sandra e as crianças colheram 180 espigas de milho verde, que foram separadas em 2 grupos. Foram separadas 64 espigas para fazer pamonha e as demais utilizadas para fazer bolos. Quantas espigas foram utilizadas nos bolos? Mesmo esquema da conta de cima. A gente pega o total, que é 180, e faz a subtração do número 64. O que sobrar é a quantidade de bananas que sobraram para fazer bolos.